Foi a consciência cada vez maior dessa terrível discrepância entre as expectativas dos papéis a serem desempenhados e as necessidades da alma que deu origem ao que é chamado de movimento masculino. Embora nenhuma instituição ou órgão representativo surgisse como a Organização Nacional de Mulheres e tampouco nenhum programa político-social tenha se desenvolvido, os grupos espalhados de homens e o crescente número de livros demonstram o despertar da consciência de que algo está terrivelmente errado. A necessidade desse movimento é resumida por John Lee. Trata-se de um movimento emocional, uma libertação da dor e do veneno que os homens têm guardado há séculos no seu estômago coletivo. Não é de todo modo algum movimento voltado para o poder, mas é poderoso, uma vez que liberta os homens e seu espírito da tirania do velho paradigma de não sinta. Morra mais jovem do que as mulheres, não fale, não sofra, não se zangue, não entorne o caldo, não confie nos outros homens. Não ponha a paixão adiante da responsabilidade. Siga os outros e não a sua vontade. Concordo em tudo com essas ideias. Não obstante, a sombra do poder inevitavelmente se insere em qualquer grupo ou movimento. Quando por demais socializados e domesticados, os homens com razão sentiram o anseio de algo agreste e muito profundo. Entretanto, o homem médio jamais formará parte de um grupo, sentir-se-ia ridículo por encontrar-se com outros na floresta para tocar tambor, e raramente correrá o risco de ser vulnerável diante de outros homens. Não critico os que entraram na floresta e choraram, enfureceram-se e tocaram tambor, pois muitas vezes encontraram algo em que sua alma carecia. Ao mesmo tempo, essa atividade talvez adquira relevância a longo prazo quanto à queima de sutiãs tem agora para a longa marcha das mulheres rumo à dignidade e igualdade de oportunidades. A queima de sutiãs representou importante liberação emocional, pelo menos para algumas pessoas, mas, na minha opinião, essa energia é gasta com muito mais eficácia nas discussões, nos tribunais e no trabalho para a mudança cultural. Ainda nos encontramos num estágio incipiente no entendimento da experiência dos homens e muito terão de encontrar uma forma de liberação emocional e uma maneira de compartilhar sua dor com os outros. Acredito, porém, que as gerações futuras olharão para trás e contemplarão esta era de retiro do homem selvagem como uma espécie embevecida nostalgia. Assim como encaramos as comunidades dos anos 60, bem intencionadas, porém exercendo pouco impacto no curso da história. Visitei há pouco meu filho em Santa Fé, onde mora e está esforçando-se para ser artista. Subimos de carro pelas montanhas de Gêmeas e fomos tão alto que a estrada acabou. Vimos corujas, veados e 2 pássaros pretos enormes sobre uma pedra. Quando nos aproximamos, constatamos que a pedra tinha pernas e 2 predadores estavam mascando sobre um alce americano. Estávamos longe da civilização e pensamos rindo, que se de repente nevasse também seriam encontrados os cadáveres de 2 anglo-americanos com degelo na primavera. Voltamos à Praça da Santa Fé, com a sensação calorosa de termos participado de uma aventura primitiva. Quando atravessamos a rua, meu filho viu um dos líderes do grupo local de homens e me apresentou a ele de chofre. Esse homem começou a me interrogar a respeito do que eu sabia, quem eu conhecia, se eu já havia tocado tambor e assim por diante. Senti-me arrastado contra a vontade para um estado competitivo. Depois, de forma bem gentil, convidou-me a comparecer a uma cerimônia de mudança de nome de 2 homens que completariam 50 anos no dia seguinte. Quando respondi,
Quando respondi que precisava pegar o avião de Albuquerque para Atlantic City às 7h30, logo de manhã ele disse: "Vou ser rápido e rasteiro com você, porque você passa tão pouco tempo com seu filho." Comecei dizendo que precisava voltar ao trabalho para pagar as contas, uma clássica defesa masculina e também verdadeira, mas meu filho interveio antes que eu terminasse, dizendo: "É a terceira vez este ano que vem me ver." "Oh, está bem", respondeu o homem, e nos despedimos. Meu filho e eu refletimos a respeito desse encontro e observamos como, apesar de toda a consciência que esse homem afirmava possuir, ele havia carregado negativamente o encontro com questões masculinas. Fez com que eu me sentisse competitivo e entrei no jogo dele. Depois tentou humilhar-me como pai. Creio que não estava sendo maldoso de propósito, e eu talvez seja realmente culpado por trabalhar compulsivamente e não ser um pai perfeito, mas tanto eu quanto meu filho caímos na armadilha há muito preparada para os homens. Por certo, o objetivo do movimento masculino não é reforçar esses antigos complexos, lançar os homens uns contra os outros, como ele inadvertidamente fizera. Nesse duelo ao sol a pino na praça de Santa Fé, revólveres nos foram sacados, mas tiros foram disparados e feridas abertas em uma troca que durou 240 segundos, mas que marcou a memória. Um homem que era um dos líderes do movimento atirara em mim ao me dar as boas-vindas. Ao me avaliar, seu complexo foi desencadeado e pôs-se a me questionar de maneira que acirrou antigas paixões, antigos reflexos competitivos. Então, sutilmente, o problema da sombra do poder insinuou-se e tentou me humilhar, acusando-me de ser um pai ausente. Sua pergunta trazia a intenção de enaltecê-lo e diminuir-me, apesar de certamente estar imbuído dos preceitos do movimento masculino, da procura pela libertação. Com relação a esses jogos, não obstante, ele os acionou. Nossa troca talvez pareça inócua e eu estaria exagerando sua importância, mas creio que a retomada em câmara lenta nos permita perceber o papel desempenhado pelo inconsciente, a ativação dos complexos e os comportamentos reflexos que prendem os homens a posições de derrota. Estejamos ou não conscientes dessas cargas psíquicas, quando ativamos, tem o poder de assumir por instante a personalidade consciente. Assim, a situação em si, dois homens frente a frente, avaliando-se um ao outro, ativou os complexos e, contrariando nossa intenção consciente, desempenhamos nossos papéis marcadamente históricos. No nível coletivo, os homens participam dia a dia dessa troca competitiva e humilhante, seja nos embates acadêmicos ou empresariais, ou em alto mar e nos campos de batalha. Ao se avaliarem aos outros como fazem os homens, quando se encontraram à sombra do complexo do poder, inevitavelmente vem à tona. A sombra representa a parte de nossa psique com a qual talvez nos sintamos pouco à vontade, desdenhemos ou que ameace as intenções do ego, mas funciona, não obstante, como um pedaço da alma. A única forma de integrar a sombra é trabalhar com ela, pois o que não for assimilado será projetado sobre os outros, ou vazará através de um comportamento perigoso. Embora o encontro entre dois homens na rua de Santa Fé dificilmente seja considerado confrontação épica, ainda assim reúne o problema arquétipo do poder com todos os temores e defesas dele resultantes. Isto não conduz ao segundo segredo masculino, que a vida dos homens é basicamente governada pelo medo. Quando os homens não conseguem validar a frágil força que conseguiram reunir, mal conseguem admitir para si ou para os outros o quão influenciados são pelo medo, mas a cura de um homem exige que ele deixe de se sentir envergonhado pelo seu medo. Sempre admirei a liberdade que as mulheres têm de reconhecer seus temores, de compartilhá-los, colhendo desse modo o apoio das outras pessoas. O fato de um homem reconhecer o lugar do medo na sua vida significa correr o risco de sentir-se
pouco masculino e de ser humilhado pelos outros, e assim seu isolamento aprofunda-se. Mas este segredo já está na boca do povo, meus amigos, até as mulheres já o descobriram. Aliás, sempre souberam de tudo. Enquanto pesquisava para este livro, deparei com um artigo, Os Medos Secretos dos Homens, o que nunca lhe contaram, na edição de março de 92. Isto mesmo, Ladies' Home Journal, jornal da dona de casa, entre aspas. Portanto, elas nos descobriram. Na essência, o artigo identifica corretamente os dois medos fundamentais dos homens, o de não estarem à altura do que se espera deles e o medo da aprovação física ou psicológica. Observe a expressão latente das preocupações gêmeas que descobri na infância, o trabalho e a guerra, o medo de não estar à altura do que se espera e o aspecto mais visível da sombra saturnina, a competição, ganhadores, perdedores e a produtividade como medida de masculinidade. O medo da aprovação, a quinta fase dos ritos iniciatórios, é expressado pelos homens que duvidam da habilidade de defenderem a si próprios e a sua família. Quantos filmes, desde Straw Dogs e A Keep Fair, não despertaram em nós, esses homens das cavernas, defensor do lar? Com efeito, muitos homens confessam sentir muito mais medo da doença, da incapacidade e da impotência do que da morte.